Quinta-feira, 28 de março, pessoal, 2024. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos renova, por mais uma vez nos conceder a oportunidade da vida e assim irmos tocando adiante. Então, muita gratidão, Senhor. E onde você estiver, amigo, amiga, família querida, que Deus continue derramando das suas bênçãos, das suas graças sobre todos nós, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E, pessoal, estamos na semana chamada a Semana da Páscoa. E ontem eu começava alguns argumentos através de um vídeo falando exatamente sobre esse tema. Claro que não é minha pretensão falar tudo sobre a Páscoa, até porque o tema é muito amplo, mas quero trazer aqui algumas informações básicas para que então você desperte o interesse e vá em busca de entender, de compreender o que é a verdadeira Páscoa. É muito válida essa comemoração no nosso calendário litúrgico, claro que é. Em termos de comemorações também é muito válida, mas a gente precisa entender, compreender que a Páscoa, como eu bem falava, vai muito mais além do que uma figura de um coelho, juntamente com aquilo que as pessoas muitas vezes presenteiam, o chamado ovo da Páscoa. Vai muito mais além disto. A Páscoa é algo sagrado. A Páscoa é ali aonde, através do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, então, quando todo esse evento, através dele, é concluído, é completo, então é a partir dali que Deus, então, institui uma nova aliança para todos nós e para todas nós. E é interessante que na quinta-feira, Jesus, então, uma quinta-feira como esta, Jesus reúne seus discípulos, ele então ali realiza a ceia, ali também é instituída a ceia, ele então dá as últimas instruções aos seus discípulos e era urgente que Jesus fizesse isto. Era urgente que Jesus então desse as últimas instruções àqueles homens. E após ele dar aquelas últimas instruções àqueles homens e também àquelas mulheres, ele diz assim: olha, muitos virão até vocês, prenderão vocês, acusarão vocês, matarão vocês, e com isso estarão pensando que estão prestando um culto a Deus, até os da própria casa de vocês os acusarão, os entregarão às autoridades. Então, Jesus está preocupado com aquele grupo de homens, com aquele grupo de mulheres, porque até então, o ministério de Jesus no meio deles, pelo período de 3 anos, então eles tinham uma base, eles tinham uma sustentação que era o próprio Jesus, mas daqui a pouco Jesus não mais estaria entre eles. Daí a preocupação de Jesus e a urgência de Jesus em fortalecer o ânimo daqueles homens e daquelas mulheres, porque ele bem sabia que a continuidade da pregação do Evangelho, do ministério da palavra da cruz, dependeria da ousadia e da intensidade de valentia e de coragem daqueles homens. Por isso, ele precisava dar aquelas últimas instruções e assim, orientando aqueles homens e aquelas mulheres, trazerem ânimo. Trazer ânimo, melhor dizendo, porque Jesus bem sabia que daqui a mais um pouco tempo ele não mais estaria no meio deles. Muito bem, realizada aquela conferência, instituída a ceia, naquela noite ou numa noite como uma quinta-feira como hoje, Jesus então canta o hino, sai para o Monte das Oliveiras. Você pode ver isso lá no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17, e aí é naquele momento onde Jesus é preso. Ele passa uma noite em cadeias. Na manhã seguinte ele é apresentado às autoridades. Há um julgamento precipitado sem direito à ampla defesa e logo em seguida Jesus é condenado. Isso na sexta-feira, ainda parte da manhã, Jesus é condenado. Mas a gente vê que ele, preocupado com aqueles homens, com aquelas mulheres, como está aqui escrito no livro de João, capítulo 16, verso 33, ele diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Desse mundo vocês
terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu li na Bíblia, Nova Versão Internacional, NVI. Então, após aquele breve encontro, onde a ceia foi instituída, últimas instruções, daqui a algum tempo Jesus canta, após cantar um hino, melhor dizendo, sai para o Monte das Oliveiras. Ali Jesus é preso, passou a noite em cadeias, manhã seguinte é entregue às autoridades e ele bem sabia qual seria o seu desfecho final de toda aquela situação. Daí, Jesus tem a preocupação com seus discípulos. Daí, Jesus tem a sensatez de reunir aqueles homens e aquelas mulheres que até então o acompanhavam e dizer, tenham bom ânimo, vocês terão aflições, situações difíceis virão. No entanto, vocês não ficarão sós. Vou para o Pai. Após tudo isso concluído, vou para o Pai, mas vos enviarei um outro Consolador. Então, a Páscoa é isto. Páscoa não é simplesmente, como bem eu falava, uma data marcada no calendário cronológico. Páscoa não é simplesmente a massificação em termos de uma mídia intensa do coelho e de um ovo de Páscoa que muitos de nós damos de presente aos nossos filhos, nossos amigos, amigas. A Páscoa vai muito mais além disto. A Páscoa é o sangue do Cordeiro de Deus, derramado no Calvário como imolação, como sacrifício, onde ali toda a exigência da lei, que era estabelecida por Deus, se cumpria para a minha libertação e para a sua libertação. Pesquise sobre a Páscoa. Se você tem uma Bíblia em casa, leia. Vá em busca de informações. E você vai então, no final de tudo, entender e compreender quão fantástica é a história da libertação que em Cristo Jesus se realizou para todos e por todos nós, nesse momento e nesse período chamado Páscoa. A Ele, verdadeiro Pascual, toda honra, toda glória, todo louvor. Beijo no coração. Fiquem todos e todas a paz. Tenham uma abençoada quinta-feira, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, gente.